Então, vamos seguindo, pessoal. Nós falávamos da questão das imunidades e também um instituto que é próximo dessas condições de blindagem em relação à submissão à lei penal, que é exatamente o foro por prerrogativa de função. Retomando, né, a questão das imunidades, nós temos aí as de natureza diplomática e as parlamentares. Aliás, quando se trata das imunidades parlamentares, alguns até dizem que seria impunidade parlamentar ou imunidade parlamentar, né? Mas eu não concordo exatamente com isso não, embora eu veja a coisa de outra perspectiva, referir. Eu acredito que deve-se abolir toda a espécie de imunidade interna, né? Portanto, as imunidades parlamentares, e ao mesmo tempo acabar-se com a questão do foro por prerrogativa de função. Apesar de ser dispensável ou necessário para o uso de uma proposta de emenda constitucional, já que é na Constituição Federal que se encontram as regras que acabam por disciplinar a imunidade parlamentar. Elas estão lá no artigo 53 e seguintes da Constituição Federal, onde nós encontramos as denominadas imunidades parlamentares absolutas, que são aquelas de natureza material e que representam a possibilidade de parlamentares federais, ou seja, senadores da República e deputados federais, fazerem uso de suas opiniões, palavras e votos com plena liberdade em qualquer local do país, sem que estejam sujeitos a uma punição por esta atividade. E também os deputados estaduais, no âmbito, evidentemente, do estado em que auferiram o seu mandato, e os vereadores no âmbito dos municípios em que se encontram, onde foram eleitos, de maneira tal que estas imunidades existem aquelas que são denominadas de natureza material, que se refere exatamente a esses aspectos, e as de natureza processual, que diz a respeito à questão de sua prisão, do processamento, onde vão ser julgados, as autorizações que são necessárias das casas legislativas a que pertencem para que possam ser submetidos a um processo judicial criminal. Enfim, no nosso caso, previstas estas disposições no artigo 53 da Constituição Federal. Lembrando que, quanto aos parlamentares federais, existe a possibilidade, inclusive, de a casa respectiva proceder ao sobrestamento, ou seja, a suspensão do curso do processo que se iniciar contra algum parlamentar que pertença àquela respectiva casa. Passando para o item subsequente, nós temos aí no artigo 9º a questão da eficácia da sentença estrangeira, neste caso a sentença penal, considerando aquilo que deve ocorrer para que essa sentença penal possa ser homologada no país e naturalmente produzir seus efeitos. É evidente que isso afeta a questão de soberania nacional e por isso mesmo há de merecer uma
tramitação perante agora o Superior Tribunal de Justiça, a fim de que ele possa avaliar se é caso ou não de homologação desta sentença penal condenatória estrangeira para que ela possa ter eficácia no âmbito do território nacional, possa produzir eficácia aqui entre nós, né? E aí nós temos a seguinte prescrição para esse tema. Está lá no artigo 9º. Vou retirar isso daqui que sai da linha, sai do foco. No artigo 9º nós temos a sentença estrangeira, e aí leia-se a sentença penal condenatória estrangeira, quando a aplicação da lei penal, da lei brasileira, produz na espécie as mesmas consequências. Vejam, uma das exigências para que ela seja homologada, pode ser homologada no Brasil para... Então percebam que a condição fundamental, essencial para que uma sentença penal estrangeira seja homologada no Brasil, passa necessariamente pela situação em que as consequências decorrentes da condenação lá no estrangeiro são similares às que se observa aqui internamente no direito brasileiro. Então, isso é um pressuposto absolutamente indispensável. Vamos ler novamente para não ficar nenhuma dúvida. A sentença penal, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para o seguinte, e aqui nós estamos falando das hipóteses de efeitos não automáticos da condenação. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Os efeitos extrapenais, os efeitos não automáticos da condenação, eles precisam ser declarados pelo juiz, de tal sorte que é preciso ter havido lá na origem do país alienígena a imposição dessas consequências de reparação de dano, de restituições ou outros efeitos civis para que ela possa ser homologada no Brasil. Quer dizer, aqui nós estamos tratando de um aspecto que corresponde ao ponto disponível de que o direito penal ainda cuida, que é exatamente o de fazer com que uma condenação possa produzir repercussão na responsabilidade civil do condenado. E assim está lá no artigo 475, a linha N, inciso 6 do Código de Processo Civil, quanto às sentenças penais condenatórias. De maneira que estas consequências, ou estes desdobramentos, ou esta finalidade da homologação da sentença estrangeira, afeta o aspecto civil da condenação. No âmbito penal, nós temos a seguinte e única finalidade: sujeitá-lo à medida de segurança. Ora, quem está sujeito à medida de segurança? Internamente, nós temos apenas duas pessoas passíveis de serem submetidas a esta modalidade de sanção penal, que são os inimputáveis e os semi-imputáveis que, por força de perícia, revelem periculosidade real.
o que representa dizer: para submeter alguém a esta modalidade de sanção penal, é preciso que uma junta psiquiátrica tenha detectado nesta pessoa a existência de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e, por força disso, ela seja incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, seja apresentando incapacidade plena psíquica ou volitiva, ou então uma hipótese de semi-imputabilidade em que estas duas capacidades, psíquica ou volitiva, tenham sido afetadas, mas que este agente revele periculosidade real. O inimputável é presumida a periculosidade dele. O semi-imputável há de haver uma conclusão pericial nesse sentido, de que ele é realmente periculoso, não é perigoso, periculoso. E aí sim ele será submetido. Então vejam que é um propósito muito restrito, né? Muito diminuto, exatamente porque aqui é território nacional e a eficácia da sentença penal estrangeira não pode ser ao ponto de chegar ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade, por exemplo. Eu discordo que seja possível de sujeitá-lo à medida de segurança, porque se ele praticou um crime lá fora e voltou aqui no Brasil, ele tem que ser julgado aqui dentro. E se ficar provada a semi-imputabilidade com periculosidade real ou a inimputabilidade, em que a periculosidade é presumida, aí se aplica aqui medida de segurança a ele, que é outra resposta penal que nós temos além das penas. Então, seja para impedir a aplicação de pena e, no meu entender, a aplicação de medida de segurança, o direito brasileiro não deveria consentir com esta hipótese. De qualquer forma, está previsto aqui. E para encerrar, aqui fala que a homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, que são as questões de natureza civil, privada, né? De pedido da parte interessada, para os outros efeitos, que é submetê-lo à medida de segurança, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença. Então, o Brasil tem que ter um tratado com o país que condenou essa pessoa, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Tá bom? Vou parar e para o último vídeo.